Os primeiros discípulos de Jesus não tentaram construir uma imagem própria. O seu único objetivo foi conservar as palavras do Mestre e manter viva a mensagem que tinham recebido. Por isso, nos evangelhos quase não aparecem dados sobre as suas vidas, nem sequer do próprio Jesus se oferece uma descrição. A atenção está posta no ensinamento, não nos protagonistas. A destruição de Jerusalém e as primeiras perseguições apagaram a maior parte das recordações. Apenas fragmentos dispersos sobreviveram nos escritos de Eusébio, Clemente e Ireneu, que registraram as tradições mais antigas para que não se perdessem. Através desses restos podemos vislumbrar algo dos homens que levaram a fé a regiões distantes do Império, suportando perigos, fome, exílio e morte. Não buscavam reconhecimento, apenas permanecer fiéis. Os seus nomes ficaram como testemunho de entrega e perseverança, colunas de uma história que mudou o rumo do mundo. Quem foram, na verdade, os 12 que levaram a mensagem de Jesus até os confins do mundo conhecido? Pedro, de pescador a pastor. Simão nasceu em Betsaida, uma pequena comunidade situada onde o rio Jordão deságua no grande lago da Galileia. O seu nome familiar era Simão e o de seu pai, Juan, conhecido também como Jonas em algumas variantes. Mais tarde ele assinaria o seu nome como Simão Bar Jonás. Sua mãe é citada como Juana em certas tradições, embora não se conserve informação precisa sobre ela, nem sobre o número total de filhos, além de Andrés, seu irmão mais novo, que também terminaria por se juntar ao grupo apostólico. Como a zona tinha presença de população não judia, Simão cresceu falando aramaico e aprendeu grego desde pequeno. Quando tinha cerca de 6 anos, foi enviado à escola local, como indicavam os ensinamentos rabínicos que proibiam viver num lugar sem instrução básica. Recebeu a educação elementar ministrada na sinagoga, centrada em aprender a ler a Escritura, até aproximadamente os 13 anos, momento em que se esperava que os jovens assumissem ofícios. Após terminar essa formação, Simão dedicou-se à pesca no lago. Naquele tempo, havia numerosas espécies e os pescadores utilizavam anzóis de bronze ou ferro, além de 2 grandes tipos de redes: a rede circular atirada com a mão e a enorme rede de arrasto de uns 1.500 pés de comprimento. Para manusear o equipamento, eram empregadas embarcações largas, que podiam levar várias pessoas e eram dirigidas por um patrão. Os proprietários destas barcas, organizados numa espécie de grêmio, comercializavam o peixe em mercados importantes como o de Jerusalém. Já na sua juventude, Simão foi casado por decisão da sua família. Quase todo o casamento era acordado entre parentes próximos. Alguns escritos antigos mencionam que sua esposa, mais tarde, seria chamada Perpétua, quando trabalharam entre comunidades gregas e romanas. Não existem dados conclusivos sobre quantos filhos tiveram, embora textos como os Atos de Pedro mencionem uma filha chamada Petronila, que teria nascido depois da ressurreição de Jesus e sofrido uma doença que a deixou paralisada desde os 10 anos. Uma inscrição achada em Roma menciona uma mulher desse nome falecida no ano 98 d.C., o que coincide com essa tradição. Por volta do ano 28 d.C., Simão vivia em Cafarnaum junto à sua esposa, sua sogra e seu irmão. Era proprietário de uma embarcação com a qual trabalhava junto a Andrés e mantinham uma sociedade laboral com Zebedeu, cujos filhos Santiago e Juan eram amigos próximos. A população considerava os pescadores galileus como judeus especialmente observantes, e Simão respeitava desde criança as normas alimentares e rituais. Tanto ele como Andrés e os filhos de Zebedeu escutavam Juan o Batista, que batizava no Jordão aqueles que acudiam para escutá-lo. Um dia, Andrés regressou à casa de Simão com enorme emoção e lhe anunciou que tinham encontrado o Messias. De imediato o levou até onde se achava Jesus de Nazaré. Esse encontro se situa em Betabara, uma zona do Vale do Jordão. Quando Jesus viu Simão, disse-lhe que desde então seria chamado Cefas, traduzido como Pedro. O termo aramaico significava rocha, e sua versão grega, Petros, se converteu no nome pelo qual ficaria identificado entre as comunidades de fala grega. Simão regressou ao seu trabalho habitual na Galileia. Algum tempo depois, com Juan o Batista já detido por criticar abertamente Herodes Antipas, ele e Andrés estavam limpando as suas redes após uma noite sem resultados. A multidão aproximou-se para escutar Jesus, e o mestre subiu para a barca de Simão para falar dali. Depois pediu-lhe que remasse para o mar aberto e lançasse as redes outra vez.
Embora Simão soubesse por experiência que não era um bom momento para pescar, obedeceu. A captura foi tão grande que necessitaram da ajuda da outra embarcação. Ao ver aquilo, Simão caiu diante de Jesus, dizendo que era um homem indigno. Jesus lhe respondeu que, desde esse momento, trabalharia para atrair pessoas em lugar de peixes. Simão, Andrés, Santiago e Juan deixaram então a sua atividade econômica para acompanhar Jesus. Pouco depois, Jesus foi à sinagoga de Cafarnaum, onde um homem com um espírito impuro começou a gritar. Jesus o curou diante de todos, causando grande impressão. Logo se dirigiu à casa onde viviam Simão e sua família. A sogra de Simão tinha febre alta e Jesus a curou. Desde esse dia, a moradia de Simão em Cafarnaum converteu-se num ponto de reunião constante, onde chegavam pessoas com doenças e outros que buscavam ajuda. Em outra ocasião, enquanto Jesus falava às multidões, 4 homens levaram um paralítico e, como não podiam entrar pela porta, subiram ao teto e abriram uma seção para o baixar. Jesus o curou ali mesmo. A família teve que conviver com este fluxo permanente de gente cada vez que Jesus estava na cidade. No momento em que Jesus escolheu os 12, Simão ficou à frente do grupo. Durante uma visita a Cesareia de Filipo, Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas opinavam sobre ele. Simão declarou que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse episódio incluiu o anúncio de Jesus de que a comunidade futura teria Simão como referência com as chaves do reino. Simão acompanhou Jesus ao Monte Tabor junto a Santiago e Juan. Ali viu como a figura de Jesus se transformava com um brilho intenso enquanto conversava com Moisés e Elias. Mais tarde esteve presente quando Jesus caminhou sobre o lago e, ante o seu pedido, avançou sobre a água até que o medo o fez afundar. Durante a última ceia, Simão quis impedir que Jesus lhe lavasse os pés, mas terminou aceitando ao entender a instrução. Essa noite, Jesus anunciou que Simão negaria conhecê-lo 3 vezes antes do amanhecer. Após a detenção de Jesus em Getsêmani, Simão tentou defendê-lo usando uma espada com a qual feriu o servo do sumo sacerdote, mas Jesus ordenou deter o ato. Depois, no pátio do sumo sacerdote, Simão negou conhecer Jesus 3 vezes, tal como se tinha anunciado. Ao ouvir o galo, saiu chorando profundamente. Após a ressurreição, Jesus se apareceu a Simão. Logo, junto ao lago, produziu-se a cena na qual Jesus lhe perguntou 3 vezes se o queria, encarregando-lhe que cuidasse da sua comunidade. Nessa mesma conversação, lhe anunciou a classe de morte que teria, numa expressão que os discípulos compreenderam como referência à crucifixão. Simão assumiu a direção do grupo e se converteu em figura central nos primeiros capítulos dos Atos. Mais tarde viajou a Roma, onde enfrentou a perseguição sob o governo de Nerón. Foi preso junto à sua esposa e permaneceu em prisão durante vários meses, passando por mudanças constantes de guardas, segundo testemunhos que narram que muitos deles se convertiam. Finalmente, ao redor de 29 de junho do ano 67 d.C., Simão foi executado mediante crucifixão invertida, uma posição que solicitou ao considerar que não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Com a sua morte, terminou a trajetória terrenal de quem tinha sido pescador da Galileia, discípulo inicial, testemunha dos principais episódios do ministério de Jesus e figura-chave nos primeiros anos do movimento que surgiu depois da ressurreição. Andrés, semeador de encontros. Andrés nasceu em Betsaida, uma aldeia junto ao lago da Galileia, e desde jovem dedicou-se à pesca, tal como sua família. Embora seu lar se encontrasse em um lugar tranquilo, sua busca espiritual o levou até João Batista, a quem seguiu antes de conhecer Jesus. Quando João apontou para Jesus dizendo que era o Cordeiro de Deus, Andrés o escutou, seguiu-o de imediato e passou o resto do dia com ele. Nessa mesma noite foi contar a Simão o que havia descoberto, assegurando que havia encontrado o Messias. Foi um dos primeiros a somar-se à missão de Jesus. Embora Pedro tenha se tornado mais visível entre os 12, Andrés sempre esteve perto, atento e disposto a agir quando outros duvidavam. Em uma ocasião, foi ele quem notou um menino com uns pães e peixes antes do milagre da multiplicação. Em outro momento, aproximou uns gregos que queriam conhecer Jesus. Não buscava protagonismo, mas permanecia presente, facilitando encontros e tornando possível o que outros ignoravam. Após a crucifixão e a ressurreição, Andrés seguiu adiante e se internou em outras terras.
As fontes apontam que seu percurso apostólico o levou pela Ásia Menor, Sítia, Trácia e regiões que hoje fazem parte da Geórgia e Ucrânia. Alguns escritos, inclusive, o colocam em Bizâncio, onde se diz que organizou uma comunidade cristã antes que a cidade se convertesse em Constantinopla. Em Patras, cidade grega do Peloponeso, sua atividade missionária o colocou em conflito com as autoridades. O procônsul Egéias, enfurecido pela influência de Andrés, mandou prendê-lo. Andrés não se defendeu nem pediu clemência. Em lugar de uma execução rápida, Egéias ordenou que fosse crucificado de uma forma distinta da de Jesus, em uma cruz com forma de X, hoje conhecida como Cruz de Santo Andrés. Segundo a tradição, o apóstolo esteve 2 dias pendurado, falando sem parar àqueles que se aproximavam, animando as pessoas a seguir a Cristo. Finalmente, morreu sem que ninguém pudesse arrancar-lhe uma palavra de queixa. Seu corpo foi enterrado em Patras. Com o tempo, o imperador Constâncio II ordenou trasladar as relíquias a Constantinopla como parte do esforço por reunir os restos de figuras chaves do cristianismo na capital do império. Ali permaneceram por séculos, até que em 1204, durante a Quarta Cruzada, os cruzados saquearam a cidade e levaram muitas relíquias para a Europa Ocidental. Uma parte dos restos de Andrés chegou a Amalfi, na Itália, onde se conserva na catedral que leva seu nome. Em 1964, o Papa Paulo VI devolveu parte do crânio do apóstolo a Patras, em um gesto simbólico de reconciliação entre a Igreja Católica e a Ortodoxa. Durante a Idade Média, a figura de Andrés se converteu em símbolo de unidade cristã, especialmente no mundo grego. A Escócia o adotou como seu santo padroeiro, e sua cruz em forma de X foi incorporada à bandeira nacional. Na Europa Oriental, conservam-se lendas sobre sua passagem e milagres atribuídos à sua pregação. Na Rússia e Ucrânia, se considera que foi ele quem levou pela primeira vez a mensagem cristã àquelas terras. Os relatos antigos, embora misturem fatos com elementos lendários, coincidem em assinalar seu caráter firme e silencioso. Não buscava liderança visível nem privilégios. Foi um elo constante entre Jesus e outros, desde o primeiro dia. A iconografia o representa com uma cruz diagonal e um livro, em sinal de sua pregação. Sua festa se celebra em 30 de novembro. Embora nunca tenha escrito um evangelho, seu legado ficou na memória das primeiras comunidades cristãs, que o recordavam como o primeiro que reconheceu o Messias e como o que entregou sua vida de forma calada, mas constante. Sua história não terminou com seu martírio. Ao longo dos séculos, igrejas, catedrais e países inteiros têm mantido viva sua memória. Cada vez que se levanta uma cruz em forma de X, ou se menciona seu nome no calendário litúrgico, recorda-se aquele pescador que trocou as redes por uma missão sem fronteiras. Andrés não precisou de palavras grandiloquentes, nem gestos teatrais para marcar a história. Apenas caminhou, falou e permaneceu. Santiago de Zebedeo, mártir de Jerusalém. Santiago Maior, também chamado Jacob bar Zebedeu, provavelmente nasceu em Betsaida, na região da Galileia, onde cresceu junto à sua família dedicada à pesca. Alguns estudiosos sugeriram que pôde ter sido pai do apóstolo Judas Tadeu, mas é mais aceito que fosse apenas alguns anos mais velho que seu irmão João, e que ambos nascessem no começo da era cristã. Seu pai, Zebedeu, era pescador e sócio de Simão Pedro, e sua mãe, Salomé, irmã de Maria, a mãe de Jesus. Se essa relação familiar está correta, Santiago e João teriam sido primos do Senhor. Os evangelhos mencionam várias mulheres presentes ao pé da cruz, e ao comparar os relatos, se entende que Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, era também a irmã da Virgem. Marcos nomeia Maria Madalena, Maria mãe de Santiago Menor e José e Salomé. Mateus identifica a terceira mulher como a mãe dos filhos de Zebedeu, e João menciona a mãe de Jesus, a esposa de Cleofás e a irmã de sua mãe. Tudo indica que se tratava da mesma pessoa, o que reforça a ideia de um laço familiar direto entre Jesus e os filhos de Zebedeu. Santiago e seu irmão cresceram em um ambiente de trabalho, aprendendo desde jovens o ofício de seu pai, que, ao que parece, contava com embarcações próprias e uma posição econômica estável. Alguns escritos antigos afirmam que Zebedeu fornecia pescado aos sacerdotes do templo, o que explicaria por que João era conhecido entre as autoridades religiosas e podia entrar no pátio do sumo sacerdote durante o julgamento de Jesus.
Também se afirma que tanto Zebedeu quanto Salomé seguiram em algum momento a pregação de João Batista e, mais tarde, apoiaram o ministério de Jesus com seus próprios recursos. Um episódio recolhido por Mateus mostra Salomé aproximando-se do mestre com uma petição ambiciosa, que seus filhos ocupassem os lugares mais altos quando ele estabelecesse seu reino. Ela imaginava um líder que derrubaria Roma e governaria Israel. Jesus respondeu que não sabiam o que pediam e lhes perguntou: "Podeis beber do cálice que eu hei de beber?" Santiago e João afirmaram que sim, sem compreender o sofrimento que aguardava. O mestre lhes advertiu que compartilhariam seu destino, mas que os lugares de honra não dependiam dele. Aquela lição a entenderiam somente com o tempo. Santiago aparece em 7 momentos distintos do Novo Testamento. Foi chamado a deixar suas redes junto a Pedro, Andrés e João, e desde então fez parte do círculo mais próximo ao mestre. Somente Pedro, João e ele acompanharam Jesus quando ressuscitou a filha de Jairo, no Monte da Transfiguração e no Horto de Getsêmani. Não se sabe se essa intimidade se devia ao parentesco, à sua fé ou ao seu caráter decidido, mas sua proximidade com Cristo foi evidente. Marcos relata que, ao escolher os 12, Jesus chamou Santiago e João Boanerges, que significa filhos do trovão. O motivo não está explicado, mas um episódio posterior parece justificar o apelido. Pouco antes da paixão, ao passar por uma aldeia samaritana onde lhes negaram alojamento, a rivalidade entre judeus e samaritanos acendeu a ira dos 2 irmãos, que pediram permissão para invocar fogo do céu e destruir o lugar. Jesus os repreendeu com firmeza, recordando-lhes que sua missão não era destruir vidas, mas sim salvá-las. Essa cena revelou a energia e a impulsividade que caracterizavam Santiago. Alguns pensadores posteriores interpretaram o sobrenome de forma positiva. Para os judeus, trovão podia aludir também à voz de Deus, sugerindo uma força interior para proclamar a verdade. Provavelmente ambas as leituras refletem distintos aspectos do apóstolo: paixão que necessitava guia e energia que, uma vez encaminhada, serviu para difundir a mensagem com convicção. Na comunidade primitiva foi conhecido como Santiago Maior, para distingui-lo de outro apóstolo mais jovem do mesmo nome. Os antigos o descreviam como um homem robusto, de presença imponente, barba espessa e voz profunda, alguém que inspirava respeito só de entrar. Após a ascensão, Santiago esteve presente em Pentecostes, mas logo os textos não voltam a mencioná-lo até sua morte. Algumas tradições medievais afirmaram que viajou à Espanha para pregar o Evangelho e que ali teve uma visão da Virgem Maria sobre uma coluna de jaspe, pedindo-lhe que construísse uma capela. A partir dessa lenda surgiu o santuário de Nossa Senhora do Pilar em Saragoça. Segundo a mesma tradição, teria regressado a Jerusalém pouco depois. Embora a história não possa ser comprovada, a ausência de referências durante uma década levou alguns autores a pensar que esteve fora da Palestina boa parte desse tempo. Por volta do ano 42, durante o governo de Herodes Agripa, começou uma perseguição contra os primeiros cristãos. Santiago foi preso e levado perante o Sinédrio, acusado de proclamar que Jesus era o Filho de Deus e o único caminho de salvação. Herodes confirmou a sentença e ordenou sua decapitação, uma forma de execução pouco comum para não-cidadãos romanos, pelo que alguns supõem que Santiago havia obtido a cidadania romana, talvez por vínculos comerciais de sua família. Segundo um relato antigo, o homem que o denunciou arrependeu-se ao presenciar sua serenidade e confessou publicamente sua fé. Ambos foram condenados juntos. No caminho para a execução, o acusador pediu perdão, e Santiago o abraçou e lhe desejou a paz. Depois, os 2 foram decapitados. Com o tempo surgiu a crença de que seus restos foram trasladados à região noroeste da Espanha, onde se construiu a Catedral de Santiago de Compostela, que se converteria em destino de peregrinação para milhares de fiéis. Ao longo dos séculos, o apóstolo foi considerado protetor da península e símbolo da fé que perdurou entre guerras e reconquistas. As lendas medievais inclusive contavam que apareceu em batalha para guiar os cristãos frente aos invasores muçulmanos, dando origem à figura do Santiago Matamouros. João, o discípulo amado. João, filho de Zebedeu e Salomé, nasceu na Galileia, no povoado pesqueiro de Betsaida. Irmão de Santiago Maior, trabalhou desde jovem com seu pai no negócio familiar da pesca. Conhecia bem a cultura grega e seu idioma.
embora permanecesse fiel à tradição judaica. Assim como Pedro e Andrés, possivelmente foi seguidor de João Batista antes de conhecer Jesus. Quando este o chamou, João tinha cerca de 25 anos e nunca se casou. Santo Agostinho escreveu que desde sua juventude manteve uma vida de pureza singular. Nos evangelhos aparece junto a seu irmão e a Pedro como parte do círculo mais próximo ao Mestre. Esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Também ajudou a preparar a última ceia. João não compreendia ainda o propósito espiritual de Cristo e foi repreendido por sua ambição quando ele e seu irmão pediram lugares de honra. Seu temperamento impetuoso motivou o apelido Filhos do Trovão. Apesar dessas arestas, foi um dos discípulos mais fiéis. Em uma ocasião, quis castigar aqueles que não os receberam, mas Jesus o deteve. No Calvário, permaneceu junto à cruz e recebeu o encargo de cuidar da Virgem, gesto que mostrava a confiança absoluta do Mestre. O Evangelho de João se refere a seu autor como o discípulo a quem Jesus amava, uma forma humilde de não usar seu nome. Na última ceia, se inclinou sobre o peito de Jesus e recebeu o sinal do traidor. Acompanhou Pedro até o pátio do sumo sacerdote e presenciou a negação de seu amigo. Após a morte do Mestre, foi um dos primeiros a ir ao sepulcro. Correu junto a Pedro e chegou primeiro, embora esperou antes de entrar. Compreendeu a ressurreição ao ver os lençóis vazios. Depois de Pentecostes, colaborou com Pedro em Jerusalém. Juntos curaram um mendigo aleijado, o que provocou seu arresto e advertência do Sinédrio. Mesmo assim, continuaram sua labor. Durante anos, permaneceu em Jerusalém. Assistiu ao concílio que decidiu não impor a lei judaica aos conversos gentios. Mais tarde viajou a Roma, onde, segundo Tertuliano, foi atirado em azeite fervendo sem sofrer dano. Dali foi desterrado a Éfeso para supervisionar as comunidades cristãs da Ásia. Durante o governo de Domiciano, foi enviado a Patmos, onde escreveu o Apocalipse após uma experiência espiritual. Libertado em tempos de Nerva, regressou a Éfeso, já ancião, e organizou as igrejas locais. Ali escreveu seu evangelho, oferecendo um enfoque mais teológico e espiritual, e 3 cartas em que ensinou que amar ao próximo e obedecer a Cristo é prova de fé autêntica. Relatos antigos narram episódios de seus últimos anos, como sua viagem para resgatar um jovem desgarrado ou seu rechaço a compartilhar um edifício com o herege Cerinto. Em sua velhice, repetia sempre: "Filhinhos, amem-se uns aos outros", convencido de que esse mandamento continha toda a lei. Morreu em Éfeso por volta do ano 100, com cerca de 97 anos, após despedir-se abençoando a seus discípulos. Sua vida ficou como exemplo de fé, constância e equilíbrio entre a firmeza do trovão e a doçura do amor. Felipe, ponte em direção aos gentios. Felipe nasceu em Betsaída, a mesma aldeia pesqueira de Pedro, Andrés, Santiago e João, e desde jovem trabalhou na pesca. Alguns escritos mencionam que pertencia à tribo de Zebulon. Seu nome, de origem grega e comum entre os judeus galileus, se difundiu especialmente depois que o tetrarca Felipe, filho de Herodes, o Grande, governou as regiões próximas à Galileia. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas o mencionam apenas como um dos 12, mas o evangelho de João oferece cenas mais detalhadas. Ali se conta que Felipe havia sido seguidor de João Batista e que conheceu Jesus em Betábara. Pouco depois, levou perante ele seu amigo Natanael, afirmando que haviam encontrado o homem anunciado por Moisés. Na multiplicação dos pães, Jesus o pôs à prova perguntando-lhe como alimentar a multidão. Felipe respondeu com um cálculo prático que mostrava a dificuldade material, e foi Andrés quem apontou para o menino com os pães e peixes. Mais tarde, quando uns gregos buscaram ver Jesus, Felipe duvidou e pediu conselho a Andrés antes de levá-los ao mestre, mostrando ainda incerteza sobre o alcance universal da mensagem. Durante a última ceia, pediu a Jesus que lhes mostrasse o Pai e recebeu uma leve repreensão por não compreender ainda a natureza do mestre. Sua atitude, no entanto, revelava desejo sincero de claridade. Após a ressurreição, permaneceu em Jerusalém. Muitos autores antigos identificaram o apóstolo com o Felipe, nomeado entre os 7 diáconos dos Atos, o que implicaria um duplo serviço, pregação e atenção comunitária. Após o martírio de Estevão, saiu de Jerusalém e pregou em Samaria. Ali, muitos enfermos foram curados e a cidade experimentou grande alegria. Também se relata a conversão superficial de Simão Mago,
cuja tentativa de comprar poder espiritual foi repreendida por Pedro quando ele e João chegaram para apoiar a comunidade. Depois Felipe foi enviado ao sul, rumo a Gaza. No caminho encontrou a carruagem de um funcionário etíope que lia o profeta Isaías. O homem o convidou a subir. Felipe lhe explicou a passagem e o batizou em um riacho próximo. Após isso, o texto afirma que o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e apareceu em Azoto. Desde ali pregou até Cesareia, onde residiu mais de 20 anos e teve 4 filhas virgens com dom de profecia. Mais tarde se estabeleceu em Hierápolis, na Ásia Menor. Escritores como Polícrates e Gaio confirmaram que ali repousavam seus restos e os de 2 de suas filhas. Desde essa cidade supervisionou as comunidades cristãs da Frígia. Textos posteriores relatam sua confrontação com práticas pagãs e alguns milagres associados à sua pregação. Também realizou viagens missionárias pela Ásia Menor e o norte da África. Pregou em Cartago e batizou muitos gentios e judeus antes de regressar a Hierápolis. Suas filhas continuaram sua obra em distintas cidades. Felipe morreu ali por volta do ano 90, durante as perseguições de Domiciano, crucificado de cabeça para baixo como Pedro. Sua memória ficou como a de um homem que levou a mensagem de Jesus para além das fronteiras de Israel, reconhecido como o primeiro evangelizador dos gentios. Bartolomeu, o israelita sincero. O nome de Bartolomeu tornou-se conhecido em parte por um fato ocorrido muitos séculos depois. A matança do dia de sua festividade em 1572, quando milhares de protestantes foram assassinados na França. Na pintura, O Juízo Final de Miguel Ângelo também aparece sua figura, calva, forte e com o rosto marcado pela indignação, segurando com uma mão a faca de seu martírio e na outra sua pele arrancada. No entanto, além dessas imagens tardias, poucos recordam quem foi realmente este apóstolo. Desde o século IX se identifica Bartolomeu com Natanael, a quem o Evangelho de João menciona por nome. Mateus, Marcos e Lucas citam Bartolomeu sempre junto a Felipe. E em João, é Felipe quem apresenta Natanael a Jesus. Essa coincidência levou vários autores a concluir que se tratava da mesma pessoa. O nome Bartolomeu, filho de Tolmai, era um patronímico, enquanto que Natanael, Deus deu, era um nome pessoal. Se for assim, o discípulo chamado em Caná seria o mesmo apóstolo mencionado nos outros evangelhos. O Evangelho de João narra que, pouco depois do batismo de Jesus, Felipe foi procurar Natanael e lhe anunciou que haviam encontrado o Messias. Natanael, judeu devoto, reagiu com ceticismo ao ouvir que Jesus vinha de Nazaré. Pode sair algo bom de Nazaré? Mesmo assim o acompanhou. Ao vê-lo aproximar-se, Jesus disse: "Este é um verdadeiro israelita, em quem não há engano." Natanael perguntou como o conhecia, e Jesus respondeu que o havia visto sob a figueira antes que Felipe o chamasse. Então Natanael o reconheceu como o Filho de Deus e Rei de Israel. Jesus acrescentou que veria coisas maiores, comparando-se com a escada do sonho de Jacó como vínculo entre céu e terra. Essa foi a cena principal de Natanael no Evangelho. Mais adiante, João o menciona entre os discípulos que estavam pescando quando Jesus ressuscitado se apresentou na beira. Os sinóticos não oferecem mais detalhes, mas o incluem na lista dos 12. Alguns autores antigos tentaram relacioná-lo com a casa de Davi pelo nome Tolmai, mas não existem provas firmes. Como os demais apóstolos, era um homem simples, provavelmente pescador. Sobre sua labor posterior, escritores como Jerônimo e João Crisóstomo afirmaram que pregou primeiro na Licaônia, uma região montanhosa e pobre do centro da Ásia Menor, onde também haviam trabalhado Paulo e Barnabé. Ali fundou comunidades e ordenou líderes locais. Depois se deslocou para o Nordeste até a Armênia, onde também pregaram outros apóstolos. Mais tarde demonstrou-se que seu martírio não ocorreu ali, mas sim muito mais ao leste. A tradição sustenta que Bartolomeu colaborou um tempo com Felipe em Hierápolis, na Frígia, por volta dos anos 58 ou 59. Pouco depois empreendeu sua viagem mais longa em direção ao subcontinente indiano. Segundo Eusébio e Jerônimo, o erudito Panteno viajou à Índia no ano 180 e encontrou uma comunidade cristã que conservava um exemplar do Evangelho de Mateus em hebraico, supostamente levado por Bartolomeu mais de um século antes. O texto conhecido como Atos de Abdias o descreve como um homem de estatura média, pele clara, cabelo cacheado e barba espessa.
Dizia-se que tinha voz potente, vestia as mesmas roupas durante décadas e rezava continuamente. Embora exageradas, essas descrições refletem sua austeridade, alegria e capacidade para aprender idiomas. Enquanto pregava em Caliana, na costa ocidental da Índia, Bartolomeu foi solicitado pelo rei Polímio para curar sua filha, que sofria um transtorno mental. O apóstolo pediu que a libertassem e a curou. Agradecido, o rei lhe permitiu ensinar livremente. Nessa região, os habitantes veneravam uma deusa chamada Astarote. Bartolomeu reuniu a multidão diante da estátua e ordenou que se manifestasse. Segundo a tradição, a imagem se rompeu e um demônio saiu acorrentado por um anjo. O rei, sua família e muitos habitantes aceitaram o batismo. O irmão do monarca, Astiages, não aprovou a conversão. Lançou uma ofensiva contra os novos crentes e capturou o apóstolo. Bartolomeu foi golpeado, esfolado vivo e finalmente decapitado. Sua morte ocorreu em 24 de agosto do ano 62, quando tinha cerca de 58 anos. Desde então é representado com uma faca e sua própria pele como símbolo de seu martírio. No século XX, o investigador indiano A.C. Perumalil estudou as fontes antigas e defendeu que o relato continha elementos reais. Analisou moedas e inscrições e concluiu que Bartolomeu pregou em Caliana, conhecida pelos romanos como Índia Feliz, um enclave comercial vinculado com os impérios romano, árabe e iraniano. Identificou o rei Polímio com um governador chamado Pulumayi e Astiages com o rei Aristacarman. A deusa Astarote corresponderia a Astamurti, uma divindade local da fertilidade. Segundo essa reconstrução, Bartolomeu teria viajado desde a Armênia até um porto do Golfo Pérsico e zarpado em direção a Caliana, levando consigo uma cópia hebraica do Evangelho de Mateus. Ali fundou uma comunidade cristã que sobreviveu vários séculos sob o patriarcado de Babilônia. O apóstolo, reconhecido por sua singeleza e franqueza, deixou como legado a expansão da fé em direção a regiões nunca antes alcançadas pelos discípulos. Sua morte marcou o início de uma tradição que manteve viva a memória daquele israelita sem engano que viu a Deus e o seguiu até o final. Tomás, apóstolo do Oriente. De Tomás se recorda sobretudo o apelido que o marcou, o incrédulo. Durante séculos se o imaginou como um homem sério e desconfiado, mas os relatos do Novo Testamento oferecem uma imagem distinta, a de alguém racional, valente e leal. Foi mencionado poucas vezes, mas cada cena revela um seguidor decidido, com mente clara e espírito firme. De todos os discípulos, somente de Pedro e João se conhece uma história posterior mais extensa que a sua. Quase toda a sua labor se desenvolveu longe do Império Romano, e a maioria dos registros provém de tradições orientais. Antes de suas missões em Osroene, Armênia, Irã, Índia e o Sudeste Asiático, os evangelhos oferecem algumas pinceladas sobre seu caráter. Os 3 sinóticos o nomeiam entre os 12, mas é João quem descreve 4 momentos essenciais de sua vida. O primeiro ocorreu quando Jesus decidiu regressar a Betânia, onde vivia seu amigo Lázaro, apesar do perigo de voltar à Judéia. Após a expulsão de Jerusalém por afirmar que ele e o Pai eram um, regressar significava uma condenação segura. Quando Jesus anunciou sua intenção, Tomás respondeu: "Vamos também nós, para morrer com ele." Sua frase não mostrava pessimismo, mas sim realismo e valor. Compreendia o risco e estava disposto a afrontá-lo. A segunda cena teve lugar durante a última ceia. Jesus falou do caminho em direção ao Pai e Tomás interveio. "Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho?" Sua pergunta deu pé à afirmação: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Essa intervenção novamente revelou seu caráter direto e sua necessidade de claridade. O episódio mais recordado ocorreu após a ressurreição. Jesus apareceu aos discípulos e Tomás não estava presente. Quando lhe contaram o ocorrido, respondeu que não creria até tocar as feridas. Não foi incredulidade gratuita, mas sim uma exigência de prova concreta. Havia visto o Mestre morrer e sabia que ninguém regressa da morte. Quando Jesus voltou a apresentar-se e lhe permitiu tocar as feridas, Tomás exclamou: "Senhor meu e Deus meu." Jesus respondeu: "Felizes os que creem sem terem visto", frase dirigida àqueles que creriam pelo testemunho apostólico. Tomás aparece uma última vez no Evangelho de João, junto a outros discípulos em uma jornada de pesca no lago da Galileia.
Seu nome, traduzido como Dídimo, significa gêmeo e era mais bem um sobrenome. Antigos escritos siríacos e Eusébio mencionam que seu nome de nascimento era Judas ou Judá. O livro dos Atos de Tomás, redigido por volta do ano 200, o descreve como carpinteiro e parente de Jesus, procedente de um entorno distinto ao dos pescadores da Galileia. Após a ascensão, sua labor foi intensa. Segundo Eusébio, pouco depois de Pentecostes evangelizou a região de Osroene, território situado entre os impérios romano e iraniano. Nos arquivos de Edessa existiam documentos que relatavam a conversão do príncipe Abigar, o negro, enfermo e sem remédio médico. Este teria escrito a Jesus pedindo cura. A resposta oral indicava que Jesus devia cumprir sua missão, mas enviaria um de seus discípulos. Segundo a tradição, Tomás convenceu Judas Tadeu a ir a Edessa, e ambos pregaram ali e na Armênia, fundando comunidades que mais tarde formariam a Igreja do Oriente. Mais tarde, Tomás se trasladou em direção ao leste. Antigos textos siríacos narram sua chegada à Índia. Os Atos de Tomás combinam história e simbolismo, mas conservam detalhes coerentes. Escritores como Hipólito e Eusébio mencionam sua labor na Pártia, nome com que os romanos designavam o Irã. Quando os portugueses chegaram ao sul da Índia no século XVI, encontraram uma comunidade cristã que atribuía sua origem ao apóstolo. Documentos siríacos e hinos antigos confirmavam a antiguidade dessa tradição. Alguns investigadores afirmam que o cristianismo chegou à Índia no século IV, outros sustentam raízes mais antigas. Um texto siríaco do século III, As Doutrinas dos Apóstolos, afirma que Índia e todas as suas regiões receberam o sacerdócio das mãos de Judas Tomás. Nenhuma outra região reclama seu martírio. Antes de chegar ao subcontinente, Tomás pregou na corte de um rei chamado Gundaforo, na região que hoje corresponde ao norte do Paquistão. Durante séculos se duvidou de sua existência, até se acharem moedas do século I com seu nome gravado em grego. Segundo os relatos, Tomás foi convidado a construir um palácio, mas distribuiu o dinheiro entre os pobres. Quando o rei o interrogou, afirmou que a obra só poderia ser vista no além. A situação mudou quando o irmão do monarca, após uma experiência próxima à morte, assegurou ter visto no céu aquele palácio levantado com a caridade do apóstolo. Por volta do ano 52 d.C., Tomás abandonou o norte devido a invasões e se dirigiu ao sul da Índia. O país estava dividido em reinos que comerciavam ativamente com Roma. As tradições locais contam que desembarcou em Cranganore, cidade portuária onde conviviam gregos, romanos, judeus e árabes. Ali começou sua pregação e se vinculou com as comunidades judaicas do lugar. Numerosos relatos conservam episódios de sua missão: a cura de um ministro que havia perdido a mão, a libertação de um jovem injustamente acusado e a ressurreição simbólica de um menino assassinado por seu pai para incriminá-lo. Entre os anos 52 e 69, segundo o Cântico de Raban, Tomás fundou 7 igrejas, batizou milhares de pessoas, curou enfermos e ordenou sacerdotes e bispos. Sua comunidade mais sólida se estabeleceu em Cranganore. Vivia com austeridade, comia pão e água e dedicava longos períodos à oração. Os templos que fundou se decoravam apenas com cruzes. Em seus últimos anos, se estabeleceu em Mylapore. As crônicas locais dizem que sacerdotes brâmanes, temendo a expansão do cristianismo, conspiraram contra ele. Uma tarde, enquanto orava em uma caverna, foi atacado com uma lança. Gravemente ferido, chegou até uma pequena capela, onde se agarrou a uma cruz de pedra e pronunciou suas últimas palavras: Senhor, em tuas mãos encomendo meu espírito. Era o 3 de julho do ano 72. Sua morte selou uma vida entregue por completo à fé e deixou uma marca profunda nos confins do mundo conhecido. Mateus, o cronista do reino. O nome de Mateus aparece entre os 12 como um dos mais conhecidos, sobretudo pelo Evangelho que leva sua assinatura, considerado durante séculos o mais lido e citado dos 4. No entanto, por trás dessa fama se oculta uma figura de que quase nada se sabe com certeza. Inclusive, o texto atribuído a ele parece ter passado por várias modificações com o passar do tempo. Por essa razão, muitos o chamam de o Apóstolo Fantasma, um homem conhecido por sua obra, mas de quem a história pessoal quase se perdeu. Os evangelhos narram brevemente seu chamado. Jesus viu um cobrador de impostos sentado em seu posto e lhe disse: Segue-me.
Esse homem, chamado Mateus no próprio evangelho que leva seu nome, aparece como Levi em Marcos e Lucas. A tradição os identifica como a mesma pessoa. Levi era seu nome hebreu, habitual na Judéia, e Mateus, presente de Deus, seu nome grego, usado em contextos oficiais. Segundo Marcos, Levi era filho de Alfeu, o que o faria irmão de Santiago Menor e de Simeão, e parente de Jesus por laços familiares. Trabalhava em Cafarnaum quando foi chamado, provavelmente depois de conhecer previamente o mestre. Seu ofício era desprezado. A arrecadação romana funcionava mediante concessões a contratantes que cobravam impostos com seus próprios empregados. Mateus não era um publicano maior, mas sim um subalterno com certo grau no escritório fiscal de Cafarnaum, onde se cobravam taxas portuárias, pedágios e direitos comerciais. Sua posição lhe permitia receber numerosos convidados em sua casa. Após seu chamado, ofereceu um banquete para Jesus, o que provocou críticas das autoridades religiosas por compartilhar a mesa com publicanos e pecadores. Jesus respondeu: "Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores." Depois do chamado, os evangelhos quase não voltam a mencioná-lo. Sua importância posterior deriva do evangelho que se lhe atribui. Papias, no começo do século II, afirmou que Mateus reuniu os ditos de Jesus em língua aramaica e que cada um os traduziu como pôde. Irineu sustentou que escreveu um evangelho dirigido aos hebreus, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma. Tertuliano e Orígenes o reconheceram como autor, e Eusébio mencionou que Panteno encontrou uma cópia de seu texto na Índia por volta do ano 180. Jerônimo, em 392, ofereceu o testemunho mais detalhado. Mateus teria composto sua obra em hebreu ou aramaico para os crentes judeus e logo foi traduzida para o grego por um autor desconhecido. Afirmou ter visto o manuscrito original na biblioteca de Cesareia e tê-lo consultado com os nazarenos de Beróia. Assinalou que Mateus citava diretamente o texto hebreu do Antigo Testamento, sem seguir a versão grega dos 70. Tudo indica que o evangelho original foi escrito entre os anos 50 e 70, em Jerusalém ou seus arredores. Com o tempo, alguém o adaptou e verteu ao grego, e essa versão é a que perdurou. Seu evangelho sublinha de modo insistente o cumprimento das profecias hebreias. Em 13 ocasiões repete a fórmula, para que se cumprisse o dito pelo profeta, mostrando que a vida de Jesus se entendia como continuação das antigas promessas. Estudos posteriores assinalaram que o texto funcionava como ponte entre as Escrituras e a nova fé cristã, dando segurança aos conversos judeus de que a mensagem de Cristo não rompia com sua herança, mas sim a completava. Mesmo assim, alguns autores observaram que várias citações do Antigo Testamento procedem da versão grega, o que sugere que o texto que hoje possuímos não é uma simples tradução do original aramaico. Provavelmente um redator posterior combinou parte do material de Mateus com o Evangelho de Marcos para produzir a forma definitiva por volta do final do século I. De sua vida pessoal e sua atividade missionária se conhece pouco. Clemente de Alexandria o descreveu como um homem austero, vegetariano, que se alimentava de frutos e legumes. Segundo Clemente, serviu a comunidade judeu-cristã na Palestina durante 15 anos. Irineu e Jerônimo coincidiram em que seu ministério se dirigiu sobretudo aos convertidos do judaísmo. Outras tradições o situam evangelizando na Pérsia, Macedônia, Egito, Síria e Etiópia. A maioria sustenta que morreu mártir sob Domiciano, embora as versões difiram sobre o lugar. Clemente, em troca, afirmou que morreu de forma natural em idade avançada. Se aceita o dado dos 15 anos na Judéia, sua labor inicial teria terminado por volta do ano 47. Não aparece entre os líderes destacados de Jerusalém quando Paulo menciona Santiago, Pedro e João como os pilares da igreja, nem se registra a atividade sua nos Atos, salvo seu nome na lista dos 12. É possível que logo tenha viajado pelas colônias judaicas do Oriente Próximo ou em direção ao Egito, onde existiam comunidades vinculadas com a Etiópia. No século I, Etiópia, ou Axum, era um reino próspero com comércio constante com Roma. Ali habitavam numerosas comunidades judaicas, o que tornava plausível uma missão apostólica. As lendas etíopes sobre Mateus se conservaram em textos posteriores. Uma delas, recolhida na história apostólica de Abdias, narra que chegou a uma cidade chamada Nadaver, convidado pelo ministro convertido por Felipe. Nessa tradição, Mateus enfrenta 2 magos que dominavam o rei Aéglipo. Após vários prodígios, ressuscitou o filho do monarca e fundou uma igreja chamada da Ressurreição.
Permanece ali 23 anos, ordena sacerdotes, funda comunidades e batiza a família real. Finalmente, segundo essa versão, foi assassinado por ordem de Hirtaio, sucessor do rei, ao negar-se a convencer uma princesa chamada Ifigênia, consagrada a Deus, para casar-se com ele. Outro relato posterior, o Martírio de Mateus, oferece uma versão distinta, situando-o entre povos chamados canibais. Após exorcizar vários possuídos e conseguir numerosas conversões, o chefe local o mandou crucificar e queimar vivo. O fogo tomou forma simbólica de serpente e perseguiu o chefe, que pediu perdão. Mateus, ainda com vida, ordenou extinguir as chamas antes de morrer. Dizia-se que seu corpo foi achado intacto. Embora estas narrações sejam simbólicas, poderiam conservar um núcleo real. Que Mateus pregou entre comunidades judaicas da Etiópia durante décadas e morreu em terras orientais, talvez na Pérsia, como sustenta Hipólito, em uma cidade chamada Hieres, por volta do ano 90. Sua figura ficou envolta no mistério. Se seu evangelho reflete seu caráter, foi um homem metódico, dedicado a ligar as raízes judaicas com a nova fé. Mas os dados sobre seu final são escassos e dispersos. Por isso, entre todos os discípulos, Mateus segue sendo o mais difícil de capturar, o verdadeiro apóstolo invisível. Santiago de Alfeu, o servidor silencioso. Entre os seguidores de Jesus houve 3 homens chamados Santiago, mas somente um foi conhecido como o menor, filho de Alfeu e de uma mulher chamada Maria. Seu nome aparece nas listas dos 12, embora o Novo Testamento ofereça poucos detalhes. Sua história se entrelaça com a de uma família extensa, onde também figuram Mateus, Joses e Simeão, identificados como filhos da mesma parelha. Alguns escritores antigos mencionam que esse Alfeu, chamado também Cleofas, era irmão de José, esposo de Maria, o que faria deste Santiago um primo de Jesus. Os evangelhos mencionam sua mãe entre as mulheres que estiveram junto à cruz. Mateus e Marcos a apresentam como Maria, mãe de Santiago Menor e de Joses, enquanto que João a chama Maria, esposa de Cleofas. Essa variação se explica porque Alfeu e Cleofas correspondem a um mesmo nome hebreu, Ralfai. A Bíblia não indica quando foi chamado, embora seja provável que, como seu irmão Mateus, vivesse em Cafarnaum e conhecesse os ensinamentos de Jesus. Alguns sustentam que também trabalhava no âmbito dos tributos, embora não haja confirmação. Distingue-se de Santiago Maior por sua estatura e pelo papel discreto que desempenhou dentro do grupo. Seu apelido, o Menor, aludia apenas a uma diferença física ou de idade. Ao longo da tradição, sua figura aparece quase sempre em silêncio, sem discursos nem cenas destacadas, mas com presença constante na comunidade primitiva. Seu irmão Simeão seria mais tarde bispo de Jerusalém e trasladou a sede dos crentes para a cidade de Pela antes da destruição de Jerusalém no ano 70, assegurando a sobrevivência dos cristãos de origem judia. Esse contexto familiar mostra que Santiago pertencia a uma linhagem que exerceu influência prolongada. Os dados sobre ele provêm de historiadores eclesiásticos. Após a ascensão de Cristo, teria permanecido em Jerusalém junto a outros parentes do Senhor. Algumas fontes antigas o apresentam como o primeiro bispo da Síria, talvez em Antioquia, mas essa afirmação contradiz escritos do século II, que atribuem esse título a Evódio, designado por Pedro. As versões mais coerentes assinalam que Santiago Menor permaneceu em Jerusalém, onde morreu às mãos de uma multidão de fanáticos judeus por volta do ano 62. Sua morte teria ocorrido no mesmo período em que também pereceu seu parente Santiago, o Justo, líder da Igreja de Jerusalém, com quem compartilhava entorno e tensões com as autoridades religiosas locais. Alguns relatos o mostram como um homem piedoso, fiel às tradições de Israel e comprometido com os ensinamentos de Jesus, mas sem a exposição pública dos líderes mais destacados. Nada indica que viajou para fora da Palestina, nem que fundou comunidades no estrangeiro. Seu nome não está associado a milagres, evangelhos ou cartas. Foi um discípulo reservado, uma testemunha que continuou servindo em seu entorno local quando muitos companheiros partiram para pregar em outras regiões. Entre os crentes anônimos, adquiriu fama como símbolo daqueles que sustentam a fé sem buscar reconhecimento. As tradições sobre seus restos são divergentes. Alguns escritores orientais afirmaram que seus ossos repousavam em Jerusalém junto aos de seu irmão Simeão.
Outros o situaram em Antioquia, mas nenhuma versão pode ser verificada. Nos Atos aparece unicamente na lista dos 12. Apesar da escassez de dados, sua memória se manteve especialmente entre os cristãos de origem judia que o viam como exemplo de fidelidade discreta. Santiago, filho de Alfeu, fez parte do grupo que presenciou o Pentecostes, onde o movimento cristão se consolidou. Desde então, trabalhou entre os fiéis de Jerusalém, participando na organização da comunidade que compartilhava bens, orações e ensinamentos. Sua vida se desenvolveu em um contexto político hostil, marcado pela ocupação romana e os conflitos entre judeus e cristãos. Permaneceu na Cidade Santa quando outros apóstolos se dispersaram, o que revela seu compromisso com a raiz original da fé. Segundo tradições tardias, morreu apedrejado pelos mesmos dirigentes que haviam condenado Estevão. Relata-se que suas últimas palavras foram uma oração pedindo perdão para seus agressores, refletindo o espírito que Jesus mostrou na cruz. Embora se conservou pouco sobre ele, sua figura ficou associada ao serviço silencioso. Enquanto outros apóstolos se converteram em figuras públicas ou autores de textos, Santiago Menor foi recordado por sua constância, sua lealdade e sua vontade de permanecer no coração da comunidade sem buscar protagonismo. No Oriente é venerado como um dos pilares ocultos do primeiro cristianismo e no Ocidente é celebrado junto a São Filipe. Sua vida resume a experiência daqueles que sustentaram o movimento desde suas raízes. Homens simples que mantiveram viva a fé em meio ao silêncio. Tadeu, luz de Edessa. Judas Tadeu, também chamado Lebeu, foi um dos discípulos menos mencionados nos evangelhos, embora seu nome apareça com distintas formas segundo o evangelista. Alguns textos o registram como Tadaeus, outros como Lebaeus, e Lucas o nomeia como Judas, filho de Santiago. João o distingue como Judas, não o Iscariotes, para evitar confusões com o traidor. Os três nomes pertencem ao mesmo homem. Judas era um nome hebreu comum, enquanto que Tadeu e Lebeu parecem apelidos semíticos cujo sentido provável é valente ou de bom coração. A expressão Judas de Santiago pode significar tanto filho quanto irmão de um homem chamado Santiago. Não está claro se tratava do menor ou de outro parente, embora a tradição o situe dentro do entorno familiar ou próximo de Jesus. As Escrituras só o mencionam na lista dos 12, mas uma tradição citada por Eusébio afirma que, antes de ser apóstolo, foi um dos 70 discípulos enviados por Jesus para anunciar o reino, o que explicaria sua rápida saída missionária após a ressurreição. Nos Evangelhos só fala uma vez. Durante a última ceia, perguntou a Jesus: Senhor, por que te vais manifestar a nós e não ao mundo? Era uma dúvida surgida de não compreender ainda a dimensão espiritual da missão. Jesus respondeu que quem amasse de verdade poderia entender sua palavra. Depois desse momento, Tadeu desaparece do relato bíblico. Sua figura reaparece nas antigas tradições relativas a Edessa, uma cidade situada entre os rios Tigre e Eufrates, governada pelo rei Abigar V. Segundo um relato conservado por Eusébio, o monarca, gravemente enfermo, escreveu a Jesus pedindo-lhe cura. Jesus, próximo à sua paixão, lhe teria respondido que não podia ir, mas que depois de sua ascensão enviaria um de seus discípulos. Esse enviado foi Judas Tadeu. Após a ressurreição, viajou a Edessa e se alojou na casa de Tobias, um judeu local. Ali começou a pregar entre a comunidade hebreia e difundiu-se pronto a notícia de suas curas. Abigar o chamou à sua presença e Tadeu impôs suas mãos sobre ele, produzindo sua cura imediata. O rei, comovido, escutou do apóstolo o anúncio da morte e ressurreição de Cristo e permitiu que pregasse livremente em seu território. Quando tentou oferecer-lhe riquezas em agradecimento, Tadeu as rechaçou, alegando que quem havia deixado o seu não devia aceitar o alheio. Aquele gesto foi recordado na região como símbolo de independência frente ao poder político. O êxito de sua pregação transformou Edessa em uma das primeiras comunidades cristãs firmemente estabelecidas no Oriente. Dali viajou em direção ao norte, adentrando-se na Armênia. Esse reino, fronteira entre Roma e Pérsia, vivia em tensão constante. Tadeu estabeleceu ali outra comunidade e permaneceu vários anos, colaborando com discípulos locais. As fontes armênias posteriores o mencionam como seu primeiro evangelizador, muito antes que São Gregório, o Iluminador, convertesse oficialmente o país no século IV. Na Armênia teria coincidido com Simão, o Zelote.
As tradições locais relataram que ambos continuaram juntos em direção a territórios orientais. Nessas regiões, se recordou Tadeu como o apóstolo do coração fiel, associado à fundação dos primeiros templos e à conversão de famílias inteiras. Com o passar do tempo, a devoção popular o converteu em padroeiro das causas difíceis. A origem deste título se relaciona com a recordação do milagre de Edessa e com sua labor entre enfermos e exilados, onde curou e assistiu aqueles que pareciam não ter solução. Não se conhece com certeza como morreu. Algumas tradições afirmam que foi martirizado na Pérsia junto com Simão, outras sugerem que alcançou idade avançada. Pela união constante de seus nomes em relatos posteriores, compartilham uma mesma data litúrgica. O certo é que sua recordação ficou como a de um enviado que levou a mensagem até regiões remotas sem buscar reconhecimento. Judas Tadeu foi um dos homens que menos falou nos textos sagrados, mas cuja marca se expandiu por territórios inteiros. Em silêncio, plantou igrejas em Edessa e Armênia, curou enfermos, anunciou a ressurreição e encarnou a fidelidade daqueles que levaram a palavra para além das fronteiras do mundo romano. Simão o Zelote, caminho de fogo. Simão foi um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas seu sobrenome o distingue: o Zelote ou o Cananeu. Os evangelistas Mateus e Marcos o chamaram Cananaios, enquanto que Lucas, tanto em seu evangelho quanto em Atos, utilizou diretamente o termo Zelotes. Ambas as palavras procedem do aramaico, Tades Cananaia, que pode se traduzir como zeloso ou entusiasta. Esse título gerou diversas teorias. Alguns pensaram que provinha de Caná da Galileia, outros o relacionaram com o movimento dos Zelotes, um grupo nacionalista enfrentado ao domínio romano. Não se sabe se pertenceu realmente a essa organização, mas muitos o identificaram como um antigo patriota cujo zelo, depois de conhecer Jesus, se transformou em fervor espiritual. Pouco se conhece de sua vida prévia. As escrituras só confirmam que foi um dos 12, mas os escritos posteriores o descrevem como um homem decidido, capaz de dirigir seu entusiasmo natural à expansão do Evangelho. Diversos autores tentaram reconstruir seu itinerário. São Basílio, o Grande, escreveu que Simão morreu em paz em Edessa, enquanto que outras tradições sustentam que foi martirizado na Pérsia. O bispo Doroteu de Tiro afirmou que pregou na Mauritânia, logo na África e finalmente na Britânia. Segundo outras fontes, viajou pelo Egito, Líbia e o norte da África antes de embarcar em direção ao Atlântico. A coincidência entre os cronistas antigos sugere que cruzou realmente boa parte dessas regiões. Na Britânia, recém-convertida em província romana, teria pregado brevemente até que estouraram as rebeliões lideradas pela rainha Boadiceia. A instabilidade obrigou muitos estrangeiros a fugir e se crê que Simão regressou então ao Oriente Mediterrâneo. Pouco depois, por volta do ano 66, voltou a encontrar-se com Judas Tadeu. Juntos empreenderam uma missão em direção à Pérsia, território governado por Vologazes I, onde predominava o zoroastrismo. Apesar da hostilidade a ensinamentos estrangeiros, começaram a pregar na região da Babilônia, às margens do Eufrates, e conseguiram numerosas conversões. Sua atividade provocou a oposição dos sacerdotes locais. Entre eles figuravam 2 magos chamados Zaróis e Arfaxate, que persuadiram as autoridades a deter os missionários. Simão e Tadeu foram levados ao templo principal e lhes foi exigido oferecer incenso aos ídolos. Ao negarem-se, as figuras de pedra caíram ao chão, desencadeando a fúria da multidão. Simão olhou para seu companheiro e, segundo a tradição, lhe disse: "Vejo que o Senhor nos chama." Nesse momento começou o apedrejamento. Tadeu foi atravessado por uma lança e Simão, capturado por vários homens, foi esquartejado com uma serra. Assim terminaram a vida de 2 discípulos discretos, mas firmes. Seu martírio conjunto foi recordado como exemplo de fidelidade absoluta. As igrejas do Oriente e Ocidente os honraram desde então em um mesmo dia, o 28 de outubro. Com Simão, o Zelote, se fecha uma trajetória que uniu a paixão política de um antigo patriota com o fervor de um pregador incansável. Sua história converge com a de Tadeu em sua última viagem, e ambos representam a expansão do cristianismo em direção aos confins do Império Persa. Através deles, a fé cruzou regiões que nem sequer as legiões romanas haviam alcançado. Seus nomes, apenas mencionados nos evangelhos, ficaram unidos na memória da Igreja como testemunho de 2 caminhos distintos que confluíram em um mesmo destino.
Judas Iscariotes, sombra da traição. Judas Iscariotes, filho de Simão, foi o discípulo que mais desconcerto causou entre aqueles que conheceram Jesus. Seu sobrenome, Iscariotes, provavelmente se referia ao povo de Queriote, na Judéia, o que o converteria no único judeu não galileu do grupo apostólico. Outros consideram que deriva do termo usado para os sicari, os portadores de punhais. Em qualquer caso, Judas foi um homem de origem distinta e caráter complexo. Nada se sabe de sua vida anterior, mas os evangelhos coincidem em que foi nomeado tesoureiro do grupo, responsável por custodiar as esmolas. O Evangelho de João assinala que aproveitava essa posição para ficar com parte do dinheiro. Mesmo assim, Jesus o manteve entre os seus e o tratou com a mesma confiança que aos demais. Durante séculos foram propostas distintas explicações sobre sua traição. Alguns o imaginam frustrado ao ver que Jesus não encabeçaria uma revolução política. Outros sustentam que buscou forçar um gesto milagroso diante das autoridades. Também há aqueles que pensam que sua motivação principal foi a cobiça. Nenhuma teoria pôde ser confirmada. A traição começou nos dias prévios à Páscoa. Após a unção de Jesus em Betânia, Judas protestou alegando que o perfume devia ter sido vendido para ajudar os pobres, embora o evangelista afirme que buscava controlar os fundos. Pouco depois, seu ressentimento se fez evidente. Na última ceia, Jesus anunciou que um dos presentes o entregaria. Cada discípulo perguntou se seria ele. Judas fez o mesmo. Jesus lhe respondeu em voz baixa: "Tu o disseste." Logo tomou um pedaço de pão, molhou-o e deu-o a ele. Nesse instante, segundo João, Satanás entrou nele. Jesus acrescentou: "Faze logo o que vais fazer." E Judas saiu. Era de noite. Apresentou-se então diante dos sumos sacerdotes e pactuou entregar o mestre por 30 moedas de prata, o preço habitual de um escravo. Aquela quantidade mostra que o dinheiro não era a motivação principal. No Getsemane, chegou acompanhado de guardas e sacerdotes. Havia acordado um sinal: "A quem eu beijar, esse é." Aproximou-se, saudou Jesus e o beijou. O mestre lhe disse: "Com um beijo entregas o Filho do Homem?" Após o arresto, os evangelhos oferecem relatos distintos sobre seu final. Mateus afirma que, ao ver que Jesus foi condenado, Judas sentiu remorso, devolveu o dinheiro e confessou ter entregado sangue inocente. Atirou as moedas no templo e se enforcou. Com esse dinheiro, os sacerdotes compraram um terreno chamado Campo de Sangue. O livro dos Atos relata, em troca, que ele mesmo adquiriu esse terreno e morreu ali, caindo e estourando seu corpo contra o chão. Ambas as versões coincidem em um final trágico e em um lugar maldito associado a seu nome. Com o passar do tempo, poetas e pensadores tentaram compreender seu destino. Longfellow, em seu poema Aceldama, o apresentou como um homem atormentado, que nunca conseguiu amar nem sentir-se amado, marcado por uma força que o dominava. Outros autores foram mais severos. Dante o situou no círculo mais profundo do inferno, devorado eternamente por Satanás, símbolo da traição absoluta. As interpretações recentes insistem em que Judas foi plenamente consciente de sua escolha. Jesus, mesmo sabendo o que ocorreria, o escolheu e lhe permitiu exercer sua liberdade até o final. João o resume com uma frase taxativa: "Um de vós é um diabo." Alguns padres da igreja acrescentaram relatos lendários sobre sua morte. Papias escreveu que seu corpo inchou de maneira monstruosa e terminou explodindo. Apolinário afirmou que sobreviveu a um enforcamento falido e morreu mais tarde, desfigurado pela enfermidade. Estas narrações refletem a repulsa que seu nome inspirou durante séculos. Na tradição cristã, Judas encarna a traição e a advertência sobre a culpa sem fé. Sentiu remorso, mas buscou consolo naqueles que o haviam corrompido e não em Jesus. Assim terminou sua vida, isolado do resto dos apóstolos e convertido em exemplo de como a ambição, o ressentimento e a impaciência podem destruir a quem as alimenta. Judas conheceu de perto o Mestre, mas escolheu o caminho contrário. Matias, o substituto ordenado. Depois da morte de Judas, os 11 discípulos compreenderam que o grupo devia voltar a estar completo. Pedro reuniu os demais em Jerusalém e lhes recordou que era necessário designar alguém que tivesse acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ascensão. 2 nomes surgiram: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Ambos haviam seguido o Mestre desde o princípio. A comunidade orou: "Senhor, tu que conheces o coração de todos,
Mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar o ministério que Judas abandonou. Logo tiraram sortes, prática comum em Israel para discernir decisões importantes, e a sorte caiu sobre Matias, que se integrou oficialmente ao grupo dos apóstolos. Nada mais se diz na Bíblia sobre ele, mas alguns autores antigos acrescentaram detalhes. Eusébio afirmou que havia sido um dos 70 discípulos enviados por Jesus antes de sua crucifixão. Clemente de Alexandria, inclusive, o identificou com Zaqueu, o cobrador transformado após receber o mestre em Jericó, embora essa identificação nunca se confirmou. Clemente também transmitiu ensinamentos atribuídos a Matias. Dizia que instruía a seus discípulos a dominar o corpo e desprezar seus apetites, insistindo na renúncia aos prazeres como caminho em direção à pureza da alma. Essa linha ascética o vinculou com a tradição de João Batista, centrada na disciplina, na moderação e na fé constante. Sua influência chegou a figuras como o diácono Nicolau, quem adotou a castidade seguindo seus princípios. Diversas tradições situam sua atividade missionária na Armênia e em regiões do Mar Negro, onde teria acompanhado Andrés. Alguns relatos o relacionam com a evangelização de povos nômades do norte, conhecidos por sua ferocidade. Passou anos ensinando a pequenos grupos de conversos antes de regressar a Jerusalém. Sobre sua morte existem versões distintas. Uma crônica antiga afirma que foi apedrejado por alterar os costumes judeus. Outras o situam crucificado em Cólquida, na atual Geórgia. O mais aceito é que morreu em Jerusalém por volta do ano 51, convertendo-se provavelmente em um dos primeiros apóstolos martirizados depois da ascensão. A Igreja o recordou por sua austeridade e discrição. Enquanto outros apóstolos foram associados a viagens heróicas ou milagres extraordinários, Matias se converteu em símbolo da fidelidade silenciosa. Sua festividade se celebra no 14 de maio, dia em que se comemora sua eleição como exemplo de humildade e perseverança. Alguns escritores posteriores discutiram se Pedro agiu com demasiada rapidez ao escolher substituto para Judas, pois anos depois Paulo se apresentaria como apóstolo por vontade de Deus. No entanto, Paulo não cumpria as condições estabelecidas, não havia acompanhado o mestre desde o início. Por isso, o lugar correspondeu legitimamente a Matias. Sua mensagem central foi a renúncia ao desejo e o domínio interior. Ensinava que a fé devia alimentar o espírito e que a carne devia manter-se sujeita. Essa doutrina influenciou os primeiros grupos que praticavam jejum e vida comunitária. Diferente de Judas, cuja história terminou em desespero, a de Matias representou o restabelecimento da ordem entre os apóstolos. Sua eleição simbolizou a continuidade da missão confiada por Jesus ao grupo original. Seu nome ficou associado ao dever cumprido, ao serviço silencioso e à firmeza do crente que não buscou reconhecimento, mas sim restaurar a unidade do círculo que havia ficado incompleto. Com o tempo, as vozes dos apóstolos se apagaram, mas sua mensagem seguiu se estendendo por todos os cantos do mundo. Aqueles homens, simples e distintos entre si, sustentaram a base de uma fé que sobreviveu a perseguições, impérios e séculos de distância. Não foram eruditos nem políticos. Foram testemunhas que falaram do que haviam visto. Sua unidade não nasceu da força, mas sim da convicção compartilhada de haver conhecido o mesmo Mestre. Através deles, o cristianismo passou de ser um pequeno grupo em Jerusalém a uma corrente universal. Cada nome, desde Pedro até Matias, ficou unido a uma missão que não se deteve. Seu legado foi cumprir a promessa, levar o ensinamento de Jesus até os confins da terra.